Olá, você vai ver nesta edição. Pleno do TCE não provê recurso e mantém multa aplicada à empresa. Embargos apresentados por ex-gestor da Câmara de Sorriso são rejeitados. Tutores do curso EAD Cidadania e Controle Social participam de reunião de avaliação do segundo módulo. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso não acolheu um recurso interposto por uma empresa que já havia sido condenada a devolver dinheiro aos cofres públicos. A decisão anterior foi mantida. Veja os detalhes. Esse recurso ordinário foi proposto pela empresa Estrada Incorporadora e Construtora Limitada contra a decisão que julgou irregulares as contas do convênio celebrado entre a SEDUC e a Prefeitura de Colíder para a construção de cobertura da quadra poliesportiva de uma escola estadual da cidade. Essa empresa foi condenada a devolver mais de R$300 mil aos cofres públicos, mais multa de 10% sobre o valor do dano por realizar parcialmente a obra na escola. Ela já havia entrado com o recurso de embargo de declaração, o qual foi negado. Agora, por meio desse recurso, ela alega ofensa ao contraditório e à ampla defesa, dizendo que não foi notificada para se defender na fase interna da tomada de contas especial. Mas essa justificativa foi contestada pelo relator do processo, o conselheiro interino João Batista de Camargo. Esse tribunal elaborou a resolução normativa número 24/2014, a qual dispõe sobre a instauração, instrução, organização e encaminhamento de processos de tomada de contas especial, TCE, que, por sua vez, define que a fase interna da TCE objetiva colher elementos para posterior análise da Corte de Contas. Deste modo, o eventual vício existente na fase interna não se transmite para a fase externa, uma vez que são duas fases distintas e autônomas. Portanto, a ausência de notificação do responsável na fase interna no processo TCE não implica vício, nenhum vício no processo julgado por esse tribunal, pois a fase interna constitui um procedimento de coleta de provas e a fase externa destaca-se pelo julgamento do processo na Corte de Contas, que, no presente caso, foi observado, o direito à ampla defesa e o contraditório. A empresa também se defendeu, dizendo que não consta nos autos nenhuma auditoria realizada pela equipe técnica desta Corte de Contas, e nem sequer os itens não executados da obra civil. Sobre isso, o relator rebateu, afirmando que compete ao órgão de origem a produção de provas, não sendo obrigatório a realização de auditoria ou inspeção da obra por parte da equipe técnica do TCE, e que foram listados os itens que não foram executados por parte da empresa conforme o termo de recebimento do provisório da obra, comprovando o dano ao erário por meio de documentos. Dessa maneira, esses argumentos foram rejeitados pelo relator, inclusive o de que não cabe a esta Corte de Conta responsabilizá-la pela obra da escola parcialmente concluída. Sim, não assiste razão à defesa da empresa quando alega que a responsabilidade deve ser exclusiva do agente público. Concorrendo particular para o cometimento do dano, nada impede que seja chamado ao processo, podendo ser declarada a sua exclusiva responsabilidade pelo prejuízo causado independentemente da participação do gestor público. Assim, senhor presidente, pelas razões expostas, acolho o parecer ministerial da autoria do Procurador de Contas William de Almeida Brito Júnior, voto pelo conhecimento do presente recurso ordinário e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalterados os acórdãos recorridos. Em outra decisão unânime, os conselheiros do TCE mantiveram inalterada a decisão singular que rejeitou o recurso ordinário apresentado fora do prazo pelo ex-gestor da Câmara de Sorriso. Entenda na reportagem a seguir. Por intermédio de Fábio Gavasso, a Câmara Municipal de Sorriso interpôs um pedido de embargos de declaração em face de um julgamento singular proferido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Ele alegou que a contagem dos prazos recursais feita pelo TCE em dias corridos diverge do Código de Processo Civil, que diz que os prazos devem ser contados somente em dias úteis. A decisão proferida pelo tribunal foi que a Câmara de Sorriso realize a substituição dos cargos de comissão por servidores efetivos no prazo de 360 dias, aproveitando o cadastro de reserva do concurso público número 1 de 2016.
Para o conselheiro relator João Batista Camargo, o embargo de declaração preencheu os requisitos de admissibilidade, porém não merece ser apreciado, visto que não existe nenhuma contradição na decisão recorrida. Ainda que preenchidos os requisitos de admissibilidade dos presentes embargos de declaração, esse não merece prosperar, eis que pretende discutir a diferença entre prazos processuais adotados pelo regimento interno dessa Corte e o Código de Processo Civil, não existindo nenhuma contradição na decisão recorrida. Nesse aspecto, prevalece a aplicação do princípio da especialidade em detrimento da norma geral, que é o Código de Processo Civil. O relator destacou que, como existem normas específicas tanto na lei orgânica quanto no regimento interno do TCE, de que os prazos são contados em dias corridos e não somente em dias úteis, essa regra deve ser observada. Voto pelo conhecimento, no mérito pelo não provimento dos embargos de declaração em razão da ausência da alegada omissão e contradição, mantendo-se inalterados por seus próprios termos o julgamento singular acima referido. Alinhamento e ajustes antes mesmo da finalização do segundo módulo. Foi com esse propósito que o TCE realizou uma reunião esta semana com os professores tutores do curso Cidadania e Controle Social, que é promovido pelo Tribunal por meio da modalidade de ensino à distância. Acompanhe na reportagem. Os professores tutores que fazem parte da edição de 2018 do curso de Extensão Cidadania e Controle Social participaram de uma reunião para a avaliação da iniciativa que está no segundo módulo. Essa é a segunda reunião, então na primeira a gente tinha recém-encerrado o primeiro módulo, a gente tratou dos resultados do primeiro módulo e essa a gente resolveu fazer um pouco antes de encerrar o segundo módulo. Nesse segundo módulo são abordadas as ferramentas de controle social existentes, assim como os instrumentos disponibilizados pelo Tribunal de Contas para que todos exerçam a fiscalização dos recursos públicos. É também nesse módulo que os alunos devem formular uma denúncia fictícia e ainda desenvolver um projeto. Essas duas atividades que devem ser desenvolvidas nesses 30 dias e que assustam um pouco os alunos. Então, a gente vai dar algumas diretrizes sobre essas atividades hoje. Como é um curso à distância, a gente precisa estar sempre em contato com o aluno para que ele não fique desmotivado. Para os professores tutores, esse alinhamento é imprescindível para definir estratégias, a fim de assegurar que os alunos permaneçam comprometidos e concluam o curso com propriedade. Sempre muito bom trocar experiências com os nossos colegas, principalmente já quem atua há muito tempo na área de EAD. E sempre a gente sai com alguma ideia inovadora para implementar naquela turma específica, porque cada turma tem sua particularidade. É um momento que nós podemos confraternizar, pensar algumas dificuldades subjetivas do aluno e também um momento de traçar novas estratégias de metodologia, para que ele garanta a sua aprovação e também consiga chegar até a conclusão do curso. Essa edição do curso Cidadania e Controle Social, que é realizado pelo Tribunal de Contas em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, conta com a participação de aproximadamente 1.000 alunos e já registrou 83,15% de aprovação no primeiro módulo. O encerramento está previsto para o dia 18 de junho. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais!